Bom dia, meninos! Oi, menininhas! Bom dia! Bom dia, meu bem! Bom dia! Tudo bem? Tá bom? Eu tô bem, você tá bem? Estamos aqui, né? Graças você- a Deus, mais um dia. Se você estiver bem, estamos bem. Oi, gente! E vocês, estão bem? Nós esperamos que sim, né, meu bem? É verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês. É o nosso Verdade. desejo, né, nessa manhã abençoada, né? Com a graça de Deus. Mais um dia aqui. Mais um dia a gente pode ir à luta, nosso dia a dia. E poder também compartilhar com vocês, né? O nosso pouco com Deus é muito, né? Então nós gostamos de repartir com vocês nosso dia a dia. Nossas lutas e Luta. nossas alegrias, nossas dificuldades. E é isso aí. Então, começando mais um dia, com a graça de Deus, e agradecendo a Ele por nos permitir começar mais um dia. Porque o dia de ontem, Já o dia já passou. Então, nós não temos que ficar se lamentando. A vida continua. Verdade. O presente não sabemos o que vai acontecer e também nós não podemos ficar curiosos para o futuro. Deixa o futuro acontecer, né? Verdade. Deixa eu sentar ali, a gente Senta lá. papiar um pouquinho. Vai bater um papo com você. Bom, gente, sei que tá muita gente curioso, perguntando como foi minha consulta ontem lá na CUT. Foi uma consulta de rotina, né, retorno, porque pra mim virou rotina, porque já faz 12. sei lá quanto tempo, Mais né, 12 anos, porque foi antes do Dei. o Dave vai fazer 12, então foi, Vai pra 13. foi antes, né, que a gente vem nessa luta aí. É uma luta que não é fácil e a gente baqueia muitas vezes. Às vezes eu dou uma sumida, mas às vezes, que nem outro dia, só pra uma seguidora falou por que a gente não tá que a gente tá gravando junto, né? Então, assim, eu confesso que esses dias eu não passei bem. Assim, o meu emocional não tá. Sim, eu tô lutando pra ele ficar bem, não é fácil, é uma luta constante, assim, porque é difícil, gente. Eu falo pra ele, é muito difícil a gente conviver com dor. Não é fácil, não é uma luta fácil. Você vê as coisas pra fazer, você tem vontade de fazer as coisas, mas aí você tenta fazer, no outro dia você não consegue fazer outra coisa. Então isso baqueia muito, mexe muito com o meu emocional. O meu emocional não, assim, é uma luta constante, com eu lutando contra a depressão. Eu falo assim, é uma guerra que eu tenho com ela. E muitas vezes ela quer me vencer. Muitas vezes ela tenta me vencer. E não é fácil, às vezes a gente baqueia, a gente não quer mais. Tem dia que você não tem força para nada. Mas assim, é uma luta constante. E só a fé em Deus e muita fé mesmo e força de vontade pra gente vencer a depressão. Porque tomar remédio ajuda muito. A gente tem vezes que não dá, você tem que tomar mesmo o remédio certinho. Que é uma luta constante. Eu ouvi uma seguidora também comentando que tá lutando contra a depressão. Eu vi lá no canal do seu Pardal ali, que assiste os vídeos porque ajuda contra a depressão. Então eu sei muito bem como é a luta contra a depressão, não é fácil. Aí junta com os problemas de saúde, então o emocional da gente fica muito abalado, fica muito, muito abalado mesmo. Mas assim, a gente tem que lutar, é uma luta constante, é uma luta diária, pra gente não ser vencido por ela. E a gente que está do lado, né? Eu procuro passar aquela mensagem, né? Que nós
não podemos desanimar, que nós temos que seguir em frente. Eu sei que não é fácil, que às vezes a gente fica também abatido, mas nós não podemos deixar de conseguir passar esse dia, né? Passar esse dia com alegria e com paz, né? Às vezes não dá, eu não tô bem. Então, assim, se eu não tô bem, eu não quero passar isso pra vocês. Porque é ruim, né? Porque vocês veem na gente um casal assim, mas Vou lá também, do mesmo jeito que eu falo para vocês, do dia a dia, que não pode desanimar, que o dia de ontem já passou, amanhã vai ser um melhor dia, eu falo para ela também, né? Eu chego perto dela, a gente conversa, dá apoio, não adianta agora, nessa altura do campeonato, a gente ficar se lamentando, porque o que aconteceu, já aconteceu. Igual eu falei para vocês lá embaixo, né, naquele vídeo lá no lago, o David ali, naquele dia também até me emocionei ali, o David falando, ele falou uma coisa certa que ele falou, uma mensagem que ele falou, um pouquinho que ele captou ali, ele falou assim, as lutas tem que acontecer para o milagre chegar. Então, é isso que eu quero dizer para vocês, digo para ela também, fala assim, nós tentamos de todas as formas, eu mesmo, gente, eu não quero repetir isso que eu já repeti um monte de vezes, mas parece que as coisas vão ter que ser passadas quando a sua vida, a sua trajetória tem que passar por ali. Ninguém vai passar por você. Ninguém vai passar por você. Se você tem que passar por essa dificuldade, é o que eu falo para ela. Porque só Deus só usa os fortes para passar por luta. Você sabia disso? Deus não chama qualquer pessoa covarde para passar por problemas. Porque se você vê seu problema é grande, é porque ele vê que você é muito mais forte que esse seu problema. Então ele deu para você carregar. Deus não dá uma coisa que você não vai aguentar, suportar. Então Deus, ele só dá a quantidade exata para você poder seguir em frente. E outra coisa que eu ia falar é que a gente, quando está passando por dificuldade, você fala, oh meu Deus, oh Senhor, me ajuda. Você está passando por dificuldade, você fala assim, meu Deus, eu preciso da sua ajuda. Você ora mais, você pensa mais em Deus, você clama mais a Ele. Porque nos dias que você está bem, nós somos assim, eu sou assim. Às vezes eu tenho que dar uma chacoalhada em mim, às vezes, eu não sei, talvez até os problemas dela, que me atinge também, né? Porque a gente tá junto, né? As dificuldades dela atinge, se dizer para vocês que não, atinge também, porque não tem nada bem, né? Eu falo assim, é porque Deus quer que eu fique orando, que eu fique clamando a Ele. A gente tá passando por isso, não é por algum motivo. Essa luta é nossa, não é mais de ninguém. Então vamos seguir em frente. Graças a Deus eu falo sempre assim, né? Que Deus entrou na nossa vida alguns anos atrás e Ele sabia que nós tínhamos essa capacidade de estar sempre presente a Deus, embora somos pecadores, somos errantes na vida, continuamos sendo pecador e tentamos acertar. A gente tenta todo dia acertar um pouquinho e corrigir alguns erros para que a gente possamos ficar melhor. Outro dia, o Dave tá dormindo ainda, porque tá de férias, né? Então tem que aproveitar para dormir. Então, assim, outro dia ele chegou da escola, e foi um daqueles dias que eu tava muito mal. Aí ele chegou para mim e falou assim, mãe, você sabia que as crianças só choram por dor física e os adultos choram mais por dor emocional? E é verdade, gente. As crianças, quando você vê uma criança chorando, é porque ela tá com dor, tá com alguma dor, se machucou, ou quer alguma coisa, ou tá fazendo birra. Tá passando mal. Agora, nós adultos, a gente quando tá com algum problema, com alguma dificuldade emocional, a gente chora. Eu mesmo choro demais, choro mesmo assim que o emocional da gente. E as crianças não, as crianças elas choram
por dor, ou quando quer alguma coisa, ou assim, mas emocionalmente é difícil você ver uma criança chorando por emoção, assim, emocionalmente, né? E eu falo assim, às vezes ele tem uma sabedoria muito grande, ele é muito, às vezes tá muito ficando tímido, né? Que tá ficando já mocinho, né? Mas entender as coisas. Né? Conversa muito, muito comigo, ele conversa comigo muito, muito mesmo assim. Tudo que ele fala, mãe, você sabia disso, mãe, você sabia daquilo, mãe, acho que ele fala a palavra mãe mais de 1 milhão de vezes por dia, porque é o dia inteiro atrás de mim, mãe, você sabia aqui, mãe, você sabia aqui, mãe, assim, aí eu sempre escuto ele, né, deixo ele falar a versão dele, né, e ele assim, ele é uma criança muito sábia, assim, tem uma sabedoria muito grande, mas também tem as dificuldades dele, né, que mais pra frente a gente vai conversar com vocês sobre isso. Mas, voltando aqui à minha consulta. Bora lá, gente. Então, ontem eu fui lá fazer meu retorno. Aí eu tava até falando pro Fernando agora há pouco, que ontem a médica, a médica lá ontem me deu, gente, a metade de um bloco de... Lá ela imprimiu lá. Então eu tenho retorno agora dia 19 de dezembro. Então isso aqui, gente, ela me deu várias que são coisas para levar na farmácia de alto custo, né? Então, ó, tudo isso aqui, ó, eles dão várias receitas, porque são tudo receitas controladas. Fica uma então lá fica lá e uma outra aqui. Então, como o retorno demora, então eles já dão várias receitas para você pegando os remédios. Você acaba de buscar outro. Porque e esses outros papéis aqui, tu tem que preencher para levar lá na farmácia de alto custo. Então, por isso que tem esses 2 papéis. Por que tantos remédios? O que está acontecendo agora? Porque tudo isso aqui, aí os pedidos de exame eu já deixei lá, ó, tudo isso aqui. Mas isso aqui mais, gente, é receituário. E outras são são as receitas e outras são papelada para preencher, para deixar na farmácia de outro custo. Então, com tudo isso aqui. Por isso que parece esse monte. O que está acontecendo com a dona Lu? Que eu voltei muito, assim... Já era preocupante, né? Então, eu voltei muito, muito mais preocupada e um pouco mais alerta, assim. Por quê? Porque, além da minha cirurgia, que é já extensa, grande, eu estou com um quadro de osteoporose já bem, um estágio já bem, tipo, nível 2. A médica não soube me explicar, porque a causa, porque pela minha idade não era para já estar tão assim, né? Porque eu tô com 55 anos. Então, ela, segundo eles, que eles me explicaram lá, que lá não é um médico, é uma equipe. Né? Pode ser um pouco por causa da idade, outros por causa de muita medicação que eu tomei durante todo esse tempo, corticóide, essas medicações todas. E também pela própria cirurgia, pelo próprio parafuso, que isso parece que eles tira o seu, como se diz, os seus ossos, meus ossos enfraqueceram muito. E por estar surgindo não só aquela do tombo ali, mas na ressonância que eu fiz surgiu várias fraturas, várias trincas nos ossos. Meus ossos, eles estão muito fracos, então tem muitas trincas nos ossos. Então, o que foi me recomendado? Agora eu vou, amanhã, como eu já tenho consulta no endócrino, para começar um tratamento para osteoporose. Isso aí já era uma coisa para ter feito há muito tempo.
para ter começado, mas por causa da pandemia, o negócio parou tudo, né? Então ficou esse tempo parado. Então agora eu vou ter que começar um tratamento com um endócrino. Ela falou que o endócrino ou um reumato, mas como eu já tenho consulta com endócrino aqui em Pouso Alegre, então eu vou começar um tratamento com endócrino para tomar medicação para os ossos, porque agora eu preciso fortalecer os meus ossos. Então isso aí que me deixou muito preocupada e assim, eu preciso me resguardar mais. Foi o que ela me falou, me evitar de cair, não nem pensar em cair. E peso, porque os meus ossos estão muito fracos. Então, assim, é muito provável de começar a ter fraturas frequentes. Então, isso aí o seu emocional vai lá embaixo, né, gente? Porque, como eu falei pra ele, falei assim, a gente mora aqui, você vê tanta coisa que você gosta de fazer. Eu gosto de mexer na horta, eu gosto de mexer nas plantas, Aí fica aquela assim, falei, gente do céu. Aí a cabeça da gente fica mil. Mas isso não vai fazer. Eu sei que é difícil para muitas pessoas. Se você pegar meus exames aqui, ó, é até engraçado. Esse não, esse é de sangue. Mas tá aqui, se você pega as minhas ressonâncias, esses exames aqui. Aí você pega um exame desse aqui. Aí, ó, você vê aqui, né? Você já vê que tá tudo assim. Mas a hora que você pega o laudo, você começa a ver desde aqui, tá de ponta cabeça. Desde aqui dessa parte aqui até embaixo, gente, eu não tenho mais ossos na minha coluna. Não tem mais uma vértebra que tá inteira, perfeita. Uma está com. Aí nas vértebras tem artrose, artrite, bico de papagaio. As vértebras estão achatando assim, uma em cima da outra. Então, gente, é muita coisa. E tudo isso aí causa o quê? Causa muita dor. Por isso que às vezes eu falo pra vocês. Porque eu sinto muita dor. Eu faço as coisas? Faço. Vou continuar fazendo? Vou continuar fazendo, na medida que eu conseguir. Porque eu já não tenho mais 20 anos, eu já não tenho mais 30 anos, eu já não tenho mais 40 anos. Então, da agora para frente, cada dia que viver, cada dia que amanhecer o dia, agradeço a Deus por me ter dado a oportunidade de começar mais um dia. Chegou no fim do dia, agradeço a Deus por ter vencido mais aquele dia. Porque não é fácil. Não tô reclamando, sim, porque eu admito, eu sou uma pessoa teimosa mesmo. Minha mãe já dizia, o Fernando Weber dizendo. Mas, gente, instinto. Vocês ficam falando que eu corto meu pescoço, não eu falo. Então, vocês vivem falando. Gente, mas olha, é quase impossível. Vou falar claramente para vocês. É quase impossível você viver aqui num lugar desse. Você vê as coisas para fazer e falar assim, não vou tomar um cafezinho? Vou fazer nada não, vou ficar só aqui olhando as coisas. Gente, eu não consigo. Eu já falei para ela assim que a gente, se continuar assim do jeito que tá, a gente vai ter que sair daqui, né? Porque não vai ter como que eu vou fazer com essa menina aqui. Então já pensei nisso. Isso, já. Só a Deus pertence. Às vezes eu falo para ele, às vezes eu até começo lá vai eu chorar de novo, mas às vezes eu falo assim, será que se nós tivesse ficado lá em Campinas, tava diferente? Não tava, gente, não tava diferente. Agora o meu medo que eu tenho aqui, o maior, que me deixa mais triste, é ficar pior do que a situação já tá. Dele ter que cuidar de tudo isso aqui e ainda cuidar de mim ainda. Porque é difícil, é uma tristeza, é isso. Então,
vou fazer o possível para continuar precaver mais, para não, assim... E muitas pessoas falam, por que você não usa a cinta? Por que você não usa a cinta para coisa? Não adianta, gente. Não adianta, não vai resolver, porque a cinta aperta e causa mais dor ainda. Então a cinta, eu falei com a médica, ela falou, olha, não vai resolver muito o caso, porque a cinta aperta e tudo que aperta dá mais dor, né? Então. Mas é isso aí. Então estamos aqui, abatido, mas não destruído. Mas vida que segue. Com fé em Deus, a luta é diária, a luta é constante, mas com fé em Deus a gente vence. A gente vence as lutas, a gente vence as batalhas. Eu sei que tem muitas pessoas que estão bem pior. A gente vai no hospital, que nem eu comentei mesmo com... Ontem a gente estava aguardando lá na Unicamp, uma outra paciente que estava passando por consulta lá. Eu terminei lá na PUC e viemos para a Unicamp. Aí a gente tava aguardando lá, você vê quantas pessoas. Falei, gente, como tem gente enferma. Como tem Parece gente que na doente. cidade, parece que tem mais. Muita gente doente. Você vai aqui doente. nos hospitais aqui do interior, aqui, bom, pode ser aqui porque a especialidade lá é mais, né? Uhum. Mas aqui parece que é tão tranquilo, mas sabe quando você vai com uma emergência assim, os hospitais do interior são melhores para isso. Mas você vai naqueles hospital grande lá de Campinas lá, eu fui fazer o quê? Fui lá acompanhar você para fazer aquele exame lá. Nossa, mas quanta gente lá naquela fila esperando. Gente, é complicado. Mas apesar de tudo, a gente às vezes reclama da saúde do Brasil, que é precária, né? Pelo menos tem. Mas tem, né? Que fora, muita gente tem a ilusão de ir para fora do Brasil, que lá é melhor. Gente, lá fora não existe, não existe SUS. SUS só existe no Brasil. Então demora, mas a gente consegue, né? A gente com dificuldade, mas ainda consegue os tratamentos de graça. Você consegue, tem as farmácias de alto custo, são remédios muito caros que a gente consegue. Mas a gente vê assim, sabe, que aqui, pelo menos, tem, ela vê uma galinha, vê um passarinho, vê os bichinhos, né? Isso, ver os bichinhos ali embaixo não é nosso, mas tem as vaquinhas ali. Então, isso tudo aqui traz, assim, uma alegria pra gente, né? Que a gente vê, né? A paz, o sossego. Se for pra cidade, lá também tem as dificuldades também. Nossos quartos é tudo em cima. Nossos quartos é tudo na parte de cima. Tem que subir escada. E não tem isso que nós temos aqui. E lá também tem um piso lá que é muito liso, né? A gente colocou piso lá no quintal, na nossa casa de Campinas, que ali eu já caí lá também. Lá é liso pra dedéu, né? Sim. Agora eu consegui uma outra moça pra vir limpar a casa, né? Ela tá vindo toda sexta-feira, ela dá uma limpada na casa pra mim. Isso. Porque eu não aguento mesmo. Essa parte de fora que é muito grande. E suja muito, então assim, ele agora não pode, mas precisa muito. Mas nós vamos fazendo as coisas assim devagarzinho, nós vamos, né? Agora não tem Logo o David vai crescer, ele tá ajudando já a gente bastante, eu tenho certeza que não é à toa, né? Que ele tá aqui com a gente, né? Não é à toa que Deus mandou essa criança para nós. Então ele sabe das dificuldades. Igual eu falo para ela. Foi por causa do acidente. Mas ela já vem caiu de um pé de manga, lá no Mato Grosso. Quando era solteira ainda, ela caiu de um pé de manga. Eu fiquei sabendo dessa história depois de casado, que ela caiu desse pé de manga. Foi um acidente gravíssimo lá. E ela caiu, gente. Vai saber se esse tombo lá já não é sequela que ela está sentindo hoje. E outra coisa, o histórico da família dela... Todos eles têm problemas de coluna. O avô dela... Pelo lado da minha mãe. Lá da mãe dela, o avô dela, sabe? Todas as pessoas da família dela tinham problema de coluna. O avô dela, ele andava de cadeira elétrica. Ele tinha uma cadeira, era elétrica, ele andava para todo lado, que ele compraram para ele lá. Meu avô, ele, assim, quando ele surgiu o problema na coluna dele, aí ele foi fazer a cirurgia. E o médico...
falou para ele, o que o senhor prefere? A gente arriscar fazer uma cirurgia, o senhor ficar sem dor, mas o senhor corre o risco de não conseguir mais andar. E como ele sentia muita dor, ele fez a cirurgia. Só que aí ele começou com a dificuldade para andar, né? Então, muito tempo ele andava com a muletinha, e chegou no final ele já não conseguia mais andar, que aí ele teve que ir para cadeira, né, de roda. Mas ele não sentia dor. Ele optou a não sentir dor, mas correu o risco de não andar. Então, inclusive, ele tinha lá o problema na coluna dele, mas ele não sentia mais dor. Só que assim, mas aí ele ficou incapacitado, né? E meus tios, minha mãe tinha muito problema de coluna. Só que minha mãe também foi muito trabalho, né? Minha mãe trabalhou muito na roça. Depois meu pai ficou acamado, ela cuidou do meu pai. Então, assim, a coluna dela era toda detonada. Inclusive, da última vez que ela veio em Campinas, quando o David nasceu, que ela ficou 3 meses com a gente levou ela no médico, ela fez vários exames e o médico falou, olha, a coluna da senhora está toda detonada, mas não tem o que fazer. Não tem como operar, porque é muita coisa na coluna, muita coisa, que nem no meu caso. Cirurgia na minha coluna não vai resolver mais nada. Não vai resolver mais nada na minha coluna. Eu fazer uma cirurgia aqui agora. Só se, que nem o médico me falou, ele até me passou uma tomografia para fazer com contraste, para ver os parafusos, que o problema é esses parafusos se soltar. Se esses parafusos se soltar, aí é só cirurgia, não tem jeito. Ou tirar eles, ou não sei o que. Mas, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Eu vou me cuidar, eu vou procurar, assim, fazer minhas atividades mais devagar. Deus quiser, logo ele vai estar bom. Eu vou estar junto, a gente vai gravar junto. Eita. A gente quer ele vai fazer as coisas, eu vou gravar, eu vou participar, mas assim, sem fazer esforço. Não é por preguiça e nada. É por Eu falei para ela mesmo. que a gente tá gravando, né? Sabe, a gente sente falta também dos dois juntos ali gravando, sabe? Mas a minha forma de falar assim, por que Fernando? Uma que eu fiz o canal, que as pessoas falaram assim, Fernando, faz um canal para você. E ela também falou assim, eu tinha vontade também, sabe? Lá em Campinas mesmo, lá na oficina, eu tinha vontade de fazer uns vídeos assim, montando, sabe, motor, fazendo lá. Só que lá não tinha jeito, porque lá tinha, os clientes chegavam, sabe? E muitas pessoas não gostavam de aparecer, né? E aí quando eu vim pra cá, eu falei assim, vou gravar também. A gente fica meio tímido para aparecer, mas depois vai quebrando, vai... Então Deus está colocando esse outro lado, né? Eu gosto muito de falar de Deus, eu gosto muito de falar a palavra positiva, né? Palavras de firmeza, de luta, de coisas, mas de uma outra forma, né? Porque as dificuldades, a gente já passei muita dificuldade. Muitas coisas que aconteceu comigo, com nós, né? Milagres que aconteceu com nós, que eu gosto de contar. Eu queria estar contando que ela participasse também, né? Porque senão as pessoas vão achar que é brincadeira, né? Ontem eu contei, está saindo no vídeo hoje, do carro, daquela mulher que veio em mim falar que ia me entregar uma chave. Gente, aquilo ali, não é por causa de material, sabe? Mas foi o que aquela mulher falou, como que ela sabia? As coisas acontecem, né? Como que uma pode? Uma pessoa tão humilde que, sabe, às vezes... vem da boca de uma pessoa, às vezes a gente duvida, que nem eu, no meu caso mesmo, eu duvidei. Deus usa essas pessoas para testar a gente. Deus usa as pessoas mais humildes para testar você, para testar você se você vai ignorar, se você vai ajudar. E outra coisa, você na hora, você percebe aquela pessoa que veio pedir para você uma ajuda, você percebe na hora, se é para comprar droga, se é uma pessoa ali que está ali só passando ali, mas quando a pessoa chega perto de você e pede um lanche para comer, ou uma coisa assim que é um alimento, né, um item ali para levar para sua casa, para dar para um filho e tal assim, você percebe se aquilo ali é um pedido de socorro mesmo, ou se é uma simples pedindo dinheiro ali para comprar uma droga, alguma coisa, né? Então eu percebo isso na hora, quando a pessoa chega perto de você para pedir uma ajuda.
E aqui na cidade, aqui tem bastante. Esse dia para trás tinha um rapaz, eles são de uma instituição dependente, né? E eles já estão recuperados, eles colocam essas pessoas na rua para vender um docinho, para vender alguma coisa ali, mas com um cachazinho, eles estão trabalhando ali para aquela instituição, para sustenta aquela instituição ali de pessoas dependente químico, né? Aqui pertinho de nós tem uma. Aqui pertinho tem um. E aí, gente, essas pessoas, quando vêm conversar com você, eles dão uma lição. O que eles falam te dá uma moral, assim, para você, assim, fala assim, ó, eu era isso. Fala assim, meu Deus. E hoje, olha Eles aí, sempre carregam uma foto deles. eles carregam uma quando foto do chegaram. antes e o depois. Verdade. Mostrou ali, o rapaz mesmo que o último que conversei, e ele falou assim, ó, tô estudando para ser pastor e eu vou me casar. E olha como que ele era. Tá vendo? Como que transforma? Então, é Verdade. isso. E já que a gente tocou nesse assunto, para encerrar esse vídeo, eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo. Outro dia que eu fui no mercado com o David, vocês viram aí, né, que eu postei. Eu tava saindo do mercado, e o David tava empurrando o carrinho, a gente tava subindo, né, e tinha um moço lá embaixo, na calçada da... Falei assim, ele gritou de lá, ó, a senhora pode me ajudar com um litro de óleo? Mas eu na hora não percebi que era comigo que ele tava falando, porque ele tava desse lado e eu fui para esse lado, né? O David tava empurrando o carrinho e eu fui atrás do David. Aí, ele foi para lá, né? Eu fui para cá para guardar as coisas no carro e ele tava lá na porta do mercado, lá perto da rua. Aí eu achei que o mercado entra e sai de gente, né? Aí eu tava saindo. Aí na hora que. Aí ele falou, né? Só pode me ajudar com um litro de óleo? Aí eu continuei meu caminho, não achei que ele tava falando comigo. Mas na hora que eu subi, que eu tava subindo assim, ele falou lá de baixo, bem alto. Deus abençoe a senhora e sua família. Gente, aqui na hora que me deu aquele. Nossa, assim, falei, gente, chega a me arrepia, assim. Aí eu fui lá, guardei as compras, voltei, entrei lá no mercado de novo, já tinha pago as minhas compras, tudo, entrei lá no mercado de novo, peguei 2 litros de óleo e veio, aí o David foi lá e entregou pra ele. Gente, esse rapaz, ele abraçou o David assim, sabe? Nossa, mas falou, até o David emocionou na hora, assim, o rapaz falou assim, ai, que Deus abençoe sua vida, você é sabe, começou a falar assim, sabe, que aqui você dá um nó na garganta. Muitas vezes as pessoas pedem as coisas, você ignora. Às vezes você tem, mas você, vou ajudar não. É uma coisa que, assim, mas aqui fez muito bem. E aquela hora ali que eu falei assim, naquela hora que ele falou assim, aí eu continuei andando, que eu ia guardar os carros, as coisas lá no carro. Na hora, você ouve aquela voz assim, mas que cristão é você? Que cristão é você que a pessoa tá te pedindo ajuda? Gente, incomoda, viu? É nessas horas que você, sim, a gente não vê Deus, a gente não coisa, mas nesses momentos é que você percebe, assim, como que Deus usa as pessoas para falar com a gente. Eu tava ali com meu carrinho cheio, é uma instituição de caridade, é onde tem pessoas dependentes, químicos, dependentes ali, que eles não têm ajuda, muitos não têm ajuda, eles vivem de doação. E é nesse momento que você usa, que Deus fala no seu ouvido na hora, que cristão é você, que você enche a boca para falar de Deus, mas na hora que uma pessoa te pede uma ajuda, você vira as costas. Então, gente, é nesses momentos, que nem outro dia, a gente estava no centro, comeu um lanche, a gente já estava se preparando para vir embora. Já tinha comido pastel lá na praça, estava tudo ali, né? Aí chegou um senhorzinho lá, vendendo limão. Ah, você quer? Compra um limão pra gente. Você percebia que a pessoa estava alcoolizada? Você quer que compra um limão. Aí o Fernando falou pra ele, mas lá mora na roça, lá tem bastante limão. Aí ele falou assim, mas a senhora paga um pastel pra mim? Eu falei, com certeza. Ele ficou lá conversando com o Fernando, eu fui lá, comprei o pastel pra ele, dei o pastel, tava, como diz a história,
Mais pra lá do que pra cá, né? Mas Ele sentou na mesa, eu aí coloquei ele começou a para... agradecer, aí ele- agradecer, sabe? Você fala assim, Aí ele sentou gente, na é só um mesa. pastel, mas aquilo, tudo que eu tinha feito naquele dia ali, parece que tudo que eu fiz na cidade aquele dia se resolveu naquele ali. De você ter lá Naquele comprado momento. um pastel e dado para aquela pessoa ali. Porque ele não me pediu dinheiro. Porque quando as pessoas estão. Se eu vejo que pessoas usuário de droga, que é pessoas que têm problema com álcool, que pedem dinheiro eu não dou, gente. Eu peço, você quer algum lanche? Você quer comer alguma coisa? Porque se dá dinheiro, ele vai comer, ele vai comprar bebida, ou ele vai comprar droga. Mas quando você dá um alimento para uma pessoa, nossa, aquilo ali é... É. Assim, Aí ele sentou na mesa, e aí eu perguntei de onde que ele era, o nome dele é Vicente, e ele falou assim que ele veio lá de Barra Bonita, São Paulo. Aí a gente começou a conversar, falei de Jesus para ele, as pessoas falam assim, mas não pode falar de Jesus para a pessoa ver, mas a gente não sabe, né? A gente não sabe o poder de Deus, né? Até onde pode chegar, mas a gente tem que falar. muitas vezes também, as pessoas falam assim, quando uma pessoa vem te pedir ajuda, principalmente alimento, aí você fala de Deus para a pessoa, não, você tem que procurar Deus, mas a pessoa, naquele momento, ela está precisando de alimento físico. Então você tem que alimentar o físico, e alimentar o espiritual da pessoa. Então, não adianta você querer alimentar o espiritual da pessoa, sendo que o físico dela está sedento por alimento. Então, muitas vezes assim, a gente alimenta o espiritual, mas alimenta o físico. Porque muitas vezes a gente está muitas vezes nós estamos com o físico alimentado, mas o nosso espiritual tá sedento de fome, né? E isso acontece comigo, com ele ou com vocês aí. Então, gente, é o que a gente gosta de passar para vocês, é esse lado. Nós temos os nossos fraquezas, são muitas, eu mesmo. Tem coisas que melhora a gente, que faz a gente, igual eu falo para ela, essas ações que a gente faz, não só na rua que a gente faz aí, mas aqui, como nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente fazemos aqui é muito bom, porque a gente se sente bem, porque nós vemos aí nos comentários o tanto de pessoas que estão aí assistindo a gente, torcendo pra gente, e também a pessoa torcendo para que nós façamos um vídeo para vocês se sentirem bem. Então nós não devemos, às vezes, nós falamos que nós temos dificuldade para mostrar para vocês que nós não podemos enfraquecer, que nós não podemos sentir a vítima mais baixa que tiver na terra, a vítima mais que está sendo... Não é assim. Sempre tem um que está sofrendo mais. Sempre tem um que está pior que a gente. Então nós não podemos ficar se lamentando, reclamando, porque é igual eu falei agora há pouco. O que nós temos que passar, vai passar. E é um tempo, é um período. Todo mundo que passa por esse mundo, passa por dificuldade. Pode ter dinheiro, pode ter o que for. Quantas pessoas ricas aí, que têm muito dinheiro, que gostariam de ter a felicidade de uma casinha simples e humilde, né? E eu vejo assim, as coisas simples, as coisas mais humildes, é onde que está a alegria. Por quê? Porque ali, quando eu vejo uma casinha lá na montanha, em algum lugar assim abandonado, eu falo assim, ali já morou uma família e ali tinha alegria. Hoje não tem mais porque já partiram. Mas foi um local, né? Simples, humilde, né? Às vezes os filhos foram embora para a cidade, os pais faleceram, e os filhos não podem ficar ali, tiveram que vender para repartir, e a casinha ficou lá. Então ali já morou a família, e aquela família ali foram felizes ali. Ali já foi cantado louvor, já foi falado de Deus naquela casa, já tinha criança correndo para lá e para cá, né? É que nem aqui, né? Você começa tudo e você acha tanto vestígio de pessoas que já moraram aqui, né? Verdade, aqui eu andando ali, eu tava... Você vai carpindo, gente, o que eu já achei de enxadinha,
que eu já achei de ferradura de cavalo. Tem um Vai motor. começar até aquele tijolo lá, né? É, Quem tijolo. será aquela mãozinha que colocou ali? Então, é aquela mãozinha que tava lá no tijolo, você se lembra? Né? Tá ali o tijolinho guardadinho ali ainda, né? E o seu Didio, que mora aqui, nosso aqui, ele tem 85, né? Eu acho que é 85. Quando ele mudou nessa casa, que foi desmanchada aquela casa, com aquele tijolinho, com aquela mãozinha, ele morou ali, ele era criança, quando ele mudou para essa casa. Então esse tijolo já estava lá. Quem que é essa mãozinha? Deve ser um bisavô. É verdade. Bom, gente, mas isso aí é assunto para outro dia. Nós já falamos demais nessa semana. Bastante. Mas é isso, gente. A gente. Mas tem muita coisa boa para contar. Porque nós estamos. Sabe, agora tá aí, você está explicado porque nós fizemos 2 canais, né? Porque nós falamos bastante, tem muita coisa para contar. Fraqueja, mas a gente vai fazer, a gente vai gravar, tanto que eu vou gravar aqui no canal aqui da Dona Lu. E ela vai gravar mais receita, porque eu sei que tem muita gente que gosta do meu sabão, então, gosta das minhas receitas de comida. Então, assim, eu gosto, coisas que eu consigo fazer sem me esforçar muito. E com fé em Deus a gente vai vencer. Sim. Nós vamos vencer. E você aí também vai vencer. Não importa a sua dificuldade. Nunca desista que Deus está aqui e Deus está aí onde você está nesse momento. Você não desanima, não. Às vezes você está aí, está se recuperando também, que nem eu, da cirurgia, né, que fez. Fica quietinho, viu? Não faça arte. Seu Zaqueu. Zaqueu. E você que também está se preparando também para passar por uma consulta, que vai fazer a consulta. Você que está se preparando para ir para a cirurgia, talvez. A recuperação é certa. Deus está à frente desses médicos. Porque não foi à toa, né, que Deus preparou a sabedoria do homem para poder mexer com o ser humano, né? Já pensou que coisa, né? Um ser humano se ajuda. Um ser humano que ele mesmo se cuida dele mesmo. Deus é maravilhoso. Então Deus é soberano. Deus dá sabedoria para gente. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo. É verdade. Que Deus abençoe você em todas as suas dificuldades. É verdade. Às vezes a gente vai no médico, volta meio abatido, que nem eu voltei bastante abatida ontem. Às vezes a gente fica desanimado, mas Deus nunca dá uma cruz maior que você possa carregar. Às vezes você tem vontade de deixar ela para trás, às vezes você tem vontade de cortar um pedaço dela para ficar mais leve, mas aí quando chegar lá na frente, você vai ver que tem um obstáculo maior que aquele pedaço que você tirou, vai ser necessário para você ultrapassar aquele obstáculo. Então, se Deus der uma cruz para mim, eu vou ter que carregar ela até o fim, que nem ele e para você também. Então, cada um tem a sua própria cruz para carregar. Não adianta eu querer dar a minha para ele carregar e nem ele dar a minha, ou pegar aqui e dar para você, ou tirar um pedaço, ou não, vou tirar um pedaço ou vou largar ela para trás. Mas tem uma coisa que você pode fazer. O fardo está pesado? Está pesado o fardo? Fala com Deus para te ajudar a carregar esse fardo. Verdade. Fala das dificuldades que você tem para Deus. É assim que eu procuro fazer. Porque o único que vai te perdoar, às vezes é uma coisa que nada tira daquele do seu coração. E você está com aquele peso no seu coração. Você confessa para Deus, fala para Ele suas dificuldades, de uma briga que você teve, de uma coisa que você está carregando há anos aí. Fala para Deus, para que Deus tire isso de você, que Ele vai tirar. Eu tenho certeza que o seu peso vai ser melhor. Não guarde, como diz aquele ditado, não garra a raiva de ninguém. Nesses anos todos de vida que a gente já deu, a gente já passou por tantas lutas, por tantas coisas. E eu venho de um lar que eu lembro muitas coisas, eu nem me lembro da luta que minha mãe passou com meu pai. Então assim, eu era pequenininha, gente, eu tinha 3 aninhos de vida, minha mãe lutando com meu pai. E a minha mãe lutou com meu pai, ela criou praticamente a gente sozinha, cuidava do meu pai, trabalhava na roça. Ela chorava
Às vezes eu era criança, eu via minha mãe chorando pelos cantos, eu não sabia por quê. Mas ela lutou até o fim. Então é assim que são lições que a gente aprende. Às vezes a gente fraqueja em alguns momentos, porque nós somos fracos. Mas quando a gente lembra que tudo que Deus já fez, quando eu lembro que tudo que Deus fez, já fez por mim, Deus já me livrou de tantas coisas, que da última vez, o último que eu vejo hoje, o que eu passo hoje, é consequência. Tudo que a gente, às vezes a gente comete alguns erros na vida, aí tem a consequência, que nem eu, esses dias eu estava assistindo um pedacinho lá daquela série do Davi. Tudo que ele fez, Deus perdoou, mas a consequência ficou. Então, tudo que a gente faz, às vezes a gente comete erros, acontecem alguns acidentes, e fica as consequências, que nem no meu caso, fica as sequelas. Isso aí é para você nunca esquecer que Deus fez. Deus me livrou da morte, Deus me livrou de ficar numa cadeira de roda. Hoje estou eu aqui e o David aí, ó. Daqui uns dias ele vai fazer 12 anos. Então, o que eu sinto hoje, o que eu tenho hoje, é para mim nunca esquecer do que Deus... Que às vezes se eu tivesse hoje perfeitinho, sem nada de dor, eu nem lembraria mais daquele acidente. Então, Deus está ali o tempo todo falando, olha o que eu fiz por você. Você está aí, você está vivo, você está andando. E é isso. Que Deus abençoe vocês grandemente, com paz, com saúde. E nunca, jamais esqueça de agradecer. Porque em tudo dai graças. Nos momentos bons e nos momentos ruins também. Que os momentos bons a gente sorri, a gente fica feliz, e nos momentos ruins a gente se aproxima mais de Deus. E tudo nessa vida é necessário. Até a próxima, se Deus permitir. Estaremos aqui novamente. Amém. Amém? Beijo, gente. Beijo Deus no coração, abençoe. que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Bora Muito lá. obrigado. Cuidar dos bichos. Bora. Então aqui, eu olhando aqui. Fazer igual o Lula, põe na cabeça a revista. I love you more than words could say. When you're sleeping, I'm awake. Tears on my pillowcase. Only one thing matters in this life. Will you make it to the other side? And do you believe in bridges? Well, I know where you are, and I see where you're coming from. 'Cause I've been there myself, put my faith in a man-made God. I know where you are. Have you ever seen true love? Do you know
and I see where